Bom dia. A Charlie lá lavando a louça. Eu fui abrir a van agora de manhã, olha ali o que tem. Uma iguana enorme. Olha que linda ela. Ela é verde. Não dá pra ver bem certo a cor dela. Por causa do sol. Tem do outro lado. Quero ver se essa iguana aí dá um bote aí, ó. Eu gritei do que ele não deve fazer. Tá, dona iguana, eu quero mandar o Milo aí fora. Vai dar uma passeada. Tá lagarteando. Depois da iguana, um desfile, olha aí. Vê se eu mereço. Ele tá ali fazendo almoço pra mim, mas de olho em quem? Iguana. Na iguana. Apaixonado. Esse homem deveria ser veterinário, eu acho. Biólogo, alguma coisa, que adora os bichos. Não, Tem não. outra enorme que passou antes, ó. E eu bem belo sentado ali. Olha ó. os passarinhos atacando ela, ó. Mas também ela quer comer os filhotes, a abusada. E o seu Milo ali, ó. Ainda bem que ela tá lá, né, bebê? Que ela não veio te incomodar, senão a mãe ia ter que dar lá, senão. Não, não. Bem feito. Sai daí. Vai comer os filhotes deles, não. E fui ali no mercadinho e vi que aqui tinha o Guaraná do Amazonas, na sorveteria perto aqui. Nós estamos estacionados lá. Aí vou vir provar aqui. R$5 de 250. Vamos ver como é que é. Bem diferente. Eu provei aqui. Vai uma mistura de tudo e um pouco. Uma batidona. Bem gostoso. Vamos levar lá pro Valério provar. Ó, prova aí, ó. Vamos ver se tu gosta. Isso. Primeiro tu. Ó, o Mylon. Suco de milho? Guaraná do Amazonas. Guaraná do Amazonas. É, mas vai amendoim. Eu gosto de... Vai uma mistura. Gostou? Tá, deu. Era só um pouquinho. Me sinto roubado e logrado. Termina o vídeo logo, senão não se pegou. E decidimos seguir para Manaus. Aqui em Novo Airão a gente já fez o passeio que queria, né? Tava com medo de dinossauro. Que é a sorveteria do Guaraná. O mercadinho ali. E simbora. Agora é mais ou menos 3 e pouco. Tá marcando para chegar 6 e pouco. Temos que lavar roupa,
Tem que fazer umas coisinhas. Então, bora lá. Aqui que a gente não entendeu nem na ida e nem na volta, que é cheio de pneu na... Aqui é por causa da travessia do sul. Feira ali, ó. Pois é, mas parecia um protesto quando a gente passou a primeira vez. E viemos provar esse açaí aqui, ó, que nos indicaram. Depois eu vou botar o nome ali, mostrar como que é. Ó, o Valério vai provar, provou e tinha gostado. Esse aqui é a gominha, vamos provar também. E é aqui no Açaí Manauara que a gente experimentou, que eu não lembrava o nome, porque tem vários, mas esse aqui é uma delícia. Fica bem aqui na entrada ali de Indaruba, que acho que a gente foi. Uma delícia. Carmen Lúcia, já conhece as quebradas aqui de Manaus? Teu pai tá indo pelo GPS, vai saber. Jesus. Carmen Lúcia na quebrada. Carmen Lúcia é Manauara. Que ela conhece com a palma da mão dela. É demais. É demais. Falta 9 quilômetros para nós chegar lá na lavanderia. E roupas devidamente lavadas e secadas. Lavamos aqui no supermercado Veneza, tem o posto aqui, o BR, bem pertinho agora onde a gente vai dormir, que é na praia de Ponta Negra. R$17 é o valor da lavagem, 17 da secagem. Olha só, Quicão do Batista. Será que é do Valério Batista? Viemos dar uma voltinha aqui na orla da Ponta Negra. Lugar bem seguro, bem... E aí, o Quicão é teu ou não é? É meu? Quicão hoje. Tá só pelo um Quicão, né? Tem de tudo aí, ó. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. O Valério chegou a se afogar, porque ele pensou, será que tá sequelada falando bom dia? Não, é que hoje a gente não deu nem bom dia. Acordamos lá na Ponta Negra, tomamos um café, ajeitamos as coisas
e resolvemos vir trazer o Milo aqui no sítio pra gente poder fazer o... Olha o camei aqui segurando. Pra fazer o passeio lá no Musa. E tudo aqui é longe, né? Nós tava lá na Ponta Negra, dava pra vir aqui no sítio dos amigos 20 e poucos km. Agora tá dando 21, então tudo é longe. Eu até cotei pra ver se dava pra pegar um Uber, mas tava dando R$38, então não compensa. E lá no Musa o Milo não pode entrar e deixar ele na van com esses calor não tem condição. E a gente se revezar para fazer o passeio, eu vi que é em torno de umas 2 horas. Aí também não ia dar tempo. Então ele ficou ali, né, no fresquinho, melhor que nós. E nós vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que é. E amanhã a gente não sabe se vai dar uma volta, se vai ficar aí. Hoje nós vamos dormir aí no sítio, tomar uma cervejinha, na beira da água e ficar aí de boa. Descansando, porque também esses corre aí de visita um lugar, o outro cansa também. Então, até mais. E chegamos aqui no Musa, Jardim Botânico. Vamos fazer a visita guiada. Já compramos ali R$60 e tênis, tem que estar de calçado. Então vamos começar. Aqui tem aqui o valor deles. E aí são 2 horas de trilha. Vai começar às 2h30, vai até 4h30, pode ficar até às 5 lá em cima. Sexual, o que é isso? A gente tem os machos e as fêmeas com tamanhos que não são equivalentes, tamanhos diferenciados. A fêmea, geralmente, ela do chuval, ela vai ser maior do que o macho, né? Aqui a gente vai ter uma fêmea que ela ainda não está na sua idade adulta. E a gente vai ter uma característica interessante, que é essa característica de camuflagem. Então é um inseto que ele é pouco visível na natureza, e isso é um mecanismo de defesa do inseto. Aqui a gente consegue observar o inseto. Por que eu vou caracterizar que ele é um inseto, não uma aranha, um arquinídeo? Porque ele vai ter 3 pares de pernas e ele vai ter antenas. Ah, mas ele só tem 2 pares de pernas? Não, ele está utilizando o terceiro par como camuflagem. Se vocês quiserem... Como chama? Bicho-pau. Bicho-pau verdadeiro. Olha só. Pais de peixes que são encontrados na nossa região, os nossos gigantes amazônicos. A primeira espécie que vocês podem observar bem ativa no momento é esse peixe colorido. Esse peixe colorido é chamado de pirarara. Pirarara é uma palavra que vem do tupi, onde pirá significa peixe e arara, arara, pela característica da ave arara. Por quê? Porque ele tem essa característica mais associada ao colorido do pássaro mesmo. Aqui a gente tem um peixe que ele não tem a característica comum de cobertura dos peixes tradicionais. O que isso quer dizer? Ele não tem escama. Então aqui, na região a gente chama isso de peixe liso. A gente tem um peixe que vai chegar a cerca de 1,5 m, 1,80 m mais ou menos de comprimento. E aí é um peixe que fica relativamente grande. Mas dentro da mítica, né, cultural, esse peixe ele é associado a uma lenda. A gente tem o rio Amazonas como um rio muito extenso e muito profundo. Consecutivamente, as comunidades ribeirinhas, boa parte delas, acredita que a pirarara é um monstro do rio, é um peixe gigante que vive no fundo do rio Amazonas e se alimenta de pessoas. Na realidade, isso é uma lenda. O que acontece é que quando eles capturam um indivíduo com cerca de 1,5 m, mais ou menos, que é um indivíduo adulto já, eles associam ao filhote da pirarara da lenda, do mito. Mas na realidade ela pode chegar no máximo a 1,80 m. E esse outro? Esse é o tambaqui, a gente vai já chegar nele. Ah, tá. A pirarara, ela não tem a capacidade de sentir o cheiro pelas narinas, ela não tem células olfativas. Consecutivamente, esse peixe não é tão ativo. Os olhos eles são mais opacos
devido a essa característica também de pouca luminosidade. É um peixe que tem a boca voltada mais para a parte inferior mesmo do corpo, porque se ele vive no fundo do lago, ele precisa comer o que tem no fundo do lago. Então, anatomicamente, pelo processo evolutivo, é essa conformação. Aqui a gente consegue observar bem a conformação do tambaqui que eu falei para vocês. Ó. Se olhar de perto, vocês conseguem observar os dentes mais molares também. Que horror. As vitórias amazônicas ou vitórias régias, né? O termo vitória régia, ele vem também da questão de colonização, né? Porque essas plantas elas acabaram sendo levadas para fora das nossas regiões, por isso que ela recebe esse nome de Vitória Régia, pela rainha Vitória Regente. E na região, ela recebe o nome de Vitória Amazônica, porque ela é de origem da nossa região. Consecutivamente, a gente tem plantas que elas não são só essa estrutura que a gente observa na superfície, elas são um complexo formado por 2 metros de diâmetro, então é uma folha relativamente gigantesca. Mas dentro disso, vocês acham que ela consegue suportar o peso, por exemplo, de uma criança? Isso que eu ia te perguntar. Tem uma lenda, não tem? Tem uma lenda. O que acontece? Isso entra muito no mítico também. Por quê? Uma folha de Vitória Régia com cerca de 2 metros de diâmetro, ela pode facilmente comportar 40 quilos. Tem criança com 40 quilos? Tem. Mas o que acontece? Geralmente isso está associado ao centro de massa. Por exemplo, eu estou em pé. O meu centro de massa está jogando o peso todo para baixo. Então, se eu botar uma criança em cima de uma folha dessa, ela vai rasgar a folha no meio. Consecutivamente, a gente vai ter um acidente. Por quê? A parte inferior das folhas, elas possuem uma quantidade muito alta de espinhos. A gente tem, por exemplo, uma flor que ela está acima da superfície da água, ela está boiando. Por que ela está boiando? Abaixo dela, a gente tem uma estrutura gradeada que serve justamente para as trocas gasosas da folha. E aí, essa estrutura ela é associada também à espinho. Mas uma Vitória Régia, ou Vitória Amazônica, ela consegue comportar facilmente pequenos quelônios, sapos, alguns pássaros, ou seja, pequenos animais. Não só comportar esses animais, ela também consegue servir como alimento para eles. Por exemplo, a gente está vendo 2 Vitórias Amazônicas aqui, né, 2 folhas. A gente está vendo uma folha relativamente grande, intacta, e a gente está vendo uma folha menor, mordida. Por quê? A gente tem dentro do lago, como eu falei, uma diversidade muito grande de animais. A gente tem os nossos quelônios semiaquáticos, os nossos cágados, basicamente, que são as tartarugas que elas são adaptadas ao ambiente aquático e ao ambiente terrestre. Como elas têm essa adaptação? Elas possuem entre os dígitos pequenas membranas. Então, as patas delas são basicamente adaptadas para andar na terra, não por muito tempo, claro, e para nadar também. Elas podem sim se alimentar dessas plantas, por isso que elas estão bem mastigadas aí. Mas elas. E isso está associado também a uma lenda que existe, do Tupi, onde a gente tinha a indígena Nayá, que era apaixonada pela deusa da lua, Jaci. E Jaci transformava todos aqueles que a adoravam, que a amavam, em estrelas, quando morriam. Certa noite, Nayá se aproxima de um espelho d'água e observa o reflexo da lua. Ela tenta se aproximar da lua, acaba caindo no lago e se afogando. Consecutivamente, Jaci acaba sabendo da história, né, que Nayá veio a falecer, mas ela não transforma a Nayá em uma estrela dos céus, ela transforma a Nayá em uma estrela das águas, a Vitória Régia, ou Vitória Amazônica, pela conformação das flores também. Isso está dentro da lenda. Tem uma lenda sobre Acabam sendo adaptadas à camuflagem das borboletas, por exemplo. A gente tem a borboleta olho de coruja, a borboleta de cálice, que é uma borboleta que ela tem asas muito grandes, ela é muito grande, e ela tem uma coloração mais voltada para o marrom. Vocês conseguem observar quantos pares de pernas? os 4 pares e um negocinho. Exatamente. Não são 5. Na realidade, a gente tem 4 pares, mas a gente tem patinhas. Tá lá dentro. Ela é composta por quitina. E geralmente o que acontece? Esse material, o macaco fica com pena do jabuti, então ele pede a Tupã que envie uma ajuda ao jabuti. E Tupã solta uma escada dos céus, que é associada a esse cipó.
E subimos aqui 240 degraus, equivalente a um prédio de 12 andares. Olha só, aqui a gente consegue ver um pouquinho só da dimensão. E aqui o Angelim Pedra, a maior lá de cima dá pra ver. Olha só o tamanho. E depois do passeio no Moza e comprado uma cervejinha num shopping, né, amor? Nunca vi disso. Mas, e dá pra parcelar em 11 vezes, 12 vezes. Vai buscar um caminhão. É, o Valério já se interessou. Caiu alguma coisa. Agora estamos retornando. Vamos ver o que caiu. Bom dia, bom dia, bom dia. Acordamos lá no sítio, ontem nem demos boa noite, nada. Ficamos lá escutando uma musiquinha. Tava tendo um casamento na chácara ali em frente. Valério dançando. Se quiserem eu boto o vídeo aí. E aí ficamos lá de boa, depois capotemos, tava cansado. E hoje acordamos lá no sítio e estamos indo lá conhecer o Teatro Amazonas. Aí tá faltando uns 18 quilômetros, é bem longe. Tava dando 40 e poucos minutos quando a gente saiu de lá. E daí nós vamos fazer um revezamento porque não podemos deixar o bebê mais. Ontem ele tava muito assustadinho, estavam jogando foguete e aí ele ficou nervoso, a gente deixou ele preso. E hoje de manhã ele não queria sair da van de jeito nenhum. O Valério teve que tirar ele a marra, coitadinho. Tava. E aí hoje a gente vai, entra um e depois vai o outro. E assim a gente vai conhecendo os lugares. Depois eu mostro pra vocês. A diferença de olhar aqui em dias que não tem movimento, olha só. Tava cheio aquele dia que a gente veio a primeira vez. Acho que hoje a gente vai conseguir olhar com mais calma aqui o centro. E chegamos aqui no Teatro Amazonas. Aquele dia nós passamos ali, né? Só que daí acabamos não vindo fazer a visita guiada. Hoje vamos fazer o passeio. Começa às 11h30, tem duração de 45 minutos. A gente aqui tava na frente aqui do Teatro Amazonas procurando o bar do Armando. Olha ali, ó. Esse que é um dos tradicionais aqui, dos mais antigos. Só que tá fechado. E a sorveteria que eu queria também comer um sorvete diferente de cupuaçu, tucumã, cajá. Também só abre à tarde. Não sei se a gente vai ficar até a tarde, eu acredito que não. Olha que lindo.
Lenda sobre esse espelho, na verdade não é uma lenda, é um fato. Ele é feito de cristal, tá? Então, ele não tem distorção. Então, a maneira que a gente se vê aqui no espelho é o mais próximo possível da realidade. Não é o espelho que a gente tem em casa e nem o da academia, tá? Que a gente malha e fica com o bração, né, lá na hora. E nem o das lojas, lá no Manauara. Não é o espelho da C&A, gente. Então, a maneira que a gente se vê aqui é como somos na vida real. Então, quem quiser testar pra ver como você é, não tem filtro do Instagram, nem do TikTok, e ele também não é a câmera do telefone. Então, a gente se vê bem diferente aqui nesse espelho, tá? Porque geralmente a gente se vê pela câmera do celular, né, e tal, então é bem diferente. Só que aqui a gente tem esse conjunto de cadeiras que são bem famosas aqui no teatro, que são as cadeiras namoradeiras. Elas são famosas por conta da história delas. Elas existiam em todos os corredores aqui do teatro. Hoje em dia a gente só tem esse conjunto. Os pais, eles traziam muitas filhas aqui para conhecer seus pretendentes. Então tinha que ser um local público e o melhor lugar para isso era o teatro, até porque aqui só entrava gente rica. Então a moça se sentava aqui nessa cadeira. Tá? O rapaz lá do outro lado e o pai aqui do meio. Eles não podiam se olhar diretamente, isso era muito rude na época. Então eles tinham que ficar sentados, olhando para frente, e o pai que ficava no meio, ele que ficava interrogando o rapaz. Então ficava perguntando de tudo da vida dele, né? Só que, gente, o teatro, ele teve uma ideia para ajudar os casais, né? Ele fez os espelhos em frente às cadeiras, tá? Então não tinha só esse espelho, tinham vários espelhos no corredor junto com as cadeiras. Então, a moça que ficava aqui, ela não conseguia ver seu reflexo no espelho, mas ela viu o rapaz lá do outro lado. A mesma coisa ele. Ele não conseguia se ver, mas ele via a moça aqui do outro lado. Então era assim que eles se olhavam, davam discretamente um aceno, uma piscadinha de leve. Só que o pai estava bem no meio. E ele consegue ver os dois ao mesmo tempo. Então meio que não dava, né? Então era só para ficar se olhando, vendo se acha. Mas voltando um pouco do passado, na abertura do Teatro Amazonas, só lembraram que havia a primeira ópera, que está sendo uma ópera italiana. Não sabia. Viemos aqui no restaurante do Seu Luiz provar essas delícias aqui. O Seu Luiz tá ali, ó. De olho em nós. Rodízio completo, olha, todas as comidas. Tem de tudo. Depois eu faço a da fachada ali. Agora bora comer. Esse aqui é o purê de banana e cabrito, ó. A primeira vez que estamos experimentando. E saímos explodindo daqui. Lugar aqui bem tranquilinho. Mas uma delícia. Pensa em comida boa. A gente tá passando mal agora. Tinha desde carne seca com nata, rabada. Meu Deus.
Só o seu Milo que agora precisa comer. Nós não precisa nem jantar. Ai, até mais.